Olá, caros alunos, mais uma vez, professor Eliseu com vocês, e hoje vamos ter a nossa aula de leitura e compreensão de texto. Espero que vocês estejam bem e lembrando que vocês terão acesso a essas aulas no meu canal no YouTube e também no Jaf Conecta. Então vocês devem entrarem, acessarem e se conectarem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação. Então, o nosso tema da aula de hoje, Make My Street Safe Now. É uma aula de compreensão, leitura e compreensão, e eu vou passar com vocês aqui no texto. Esse texto também está no livro de vocês. Então, nós vamos aqui utilizar algumas estratégias para compreender. Então, já começando aqui na nossa estratégia, vamos aqui tentar adivinhar. Em inglês, guess. Vamos tentar adivinhar o texto, tentar adivinhar o que o texto faz. Começar de novo. Então, só mais uma vez. Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez. Eu tenho que marcar o horário aqui. Já está em quanto tempo aqui? Essa live. Ok, olá pessoal, professor Eliseu mais uma vez com vocês e estamos aqui para uma aula de leitura e compreensão de texto. O título da nossa aula, Make My Street Safe Now. A partir desse título é possível nós identificarmos o assunto do texto, o que o texto vai falar. Make My Street Safe Now. Se nós observarmos algumas palavrinhas chaves, a gente vai poder perceber, nós vamos poder perceber qual é o assunto do texto. Marcadores aqui. Então, nós vamos poder encontrar o assunto do texto. Palavras-chave aqui, street, safe, então, rua, segura, make, fazer rua segura. Então vai falar sobre segurança. Então no título nós já podemos perceber que vai falar sobre segurança. E na imagem aqui vocês já observam que é um carro, né, motorista dentro do carro. Então nós já podemos perceber, podemos prever que o texto é sobre segurança no trânsito, ok? Então vamos lá. Algumas palavras marcadas aqui para ajudá-los na compreensão. Speeding, que quer dizer velocidade. Speeding driver, ou seja, um motorista que dirige em alta velocidade. Temos rua, temos hit, que é bater. Parked car. Park, geralmente nós usamos para estacionamento. Então, parked car, um carro estacionado. Em frente, casa. Crossing all three arteries. Almost lose my leg. Então, danificando 3 artérias na minha leg, perna. Almost, quase. Lose my leg. Então, se nós formos esse parágrafo aqui resumir, o motorista em alta velocidade, né? Ele bateu ou acidentou uma pessoa que estava em frente da casa dela, e isso quase faz com que ela perdesse a perna dela. Danificou 3 artérias. Então, resumidamente esse parágrafo. Então, vocês viram que eu não precisei de ler todas as palavras. Eu já encontrei aqui por algumas palavras, já dá para você ter ideia desse parágrafo. Okay? Então, houve um acidente. A partir desse acidente, teve algumas consequências e promessas. The consequences and promises. Então, temos aqui
8 surgeries, 8 cirurgias. More than a month, mais que um mês. Neighbors, vizinhos. Petitioned. Traffic calming. Make sure. Would not happen again. Então vimos aqui algumas palavras-chave. 8 cirurgias, a pessoa sofreu um acidente na perna, né? Foi para o hospital, teve 8 cirurgias, 8 surgeries. Então, os vizinhos, neighbors, and eu, que é uma palavra quase em português, fizemos uma petição para o governo, para as pessoas envolvidas com tráfego, com trânsito lá no local, né? Então eles fizeram petição para quê? Implementar redutores de trânsito, né? Traffic calming, nós podemos traduzir como redutores de trânsito, para diminuir o tráfego lá, o tráfego de veículo nas ruas e assegurar que isso não acontecesse de novo. Então vemos aqui que depois do acidente, ela e a vizinhança dela foram aos oficiais, às autoridades, e pediram ações para que o trânsito diminuísse, para que evitasse aquele tipo de acidente. Então, vemos aqui, attended é o verbo ir, frequentar, participar de uma meeting. Lembra do nosso meet? Então, em dezembro, eu participei de um encontro na nossa comunidade. Representative from your office. Slow traffic. Slow traffic. Fast traffic é o trânsito rápido. Slow traffic, trânsito lento. Então vimos que eles prometeram, essas autoridades prometeram a diminuir o tráfego, o trânsito, né? A tornar o trânsito mais lento. Aonde? Em Arkansas. Para quê? Isso seria feito para to make our streets safe for pedestrians, bicyclists and drivers. Então, essas ações de diminuir o tráfego, o trânsito, era para assegurar, para tornar a rua mais segura. Para quem? Pedestres, pedestrians, bicyclists and drivers. Pedestres, ciclistas e motoristas. Então, palavra-chave aqui, no changes. No changes. Então, temos aqui uma negação. Nenhuma mudança para que prevenisse aqueles acidentes foram feitas. Então, simplesmente nesse parágrafo está dizendo que nenhuma mudança foi feita. Então, houve reunião, mas não houve nenhuma mudança. O que eles pediram para as autoridades? Take immediate action. Eles pediram que eles tomassem ações imediatas, né? Então, eles foram para as autoridades pedindo que elas tomassem ações imediatas para paint traffic lanes and bike lanes, pintar as faixas de trânsito e as faixas de ciclistas, né? As faixas de trânsito e as bike lanes, vamos dizer ciclovias, as faixas para os ciclistas. Então eles pediram que eles fizessem isso. Para quê? Para claramente, clearly, demarcar as rodovias e fazer o transporte seguro para todos. E fazer o transportation safe for everyone. O outro pedido, request, a outra solicitação, remove the peak hour lane and paint in parking boxes. Remover a faixa da hora de pico e pintar as áreas de estacionamentos.
para que os motoristas, so that drivers, para que os motoristas are clear, ou seja, tenham certeza onde as faixas estão e os motoristas não estacionem acidentalmente seus carros ou batam nos pedestres, ok? Por isso que eles estão pedindo para remover as faixas da hora do pico. Repaint crosswalks and add fluorescent pedestrian signs and pylons to warn drivers of crossing pedestrians as promised. Então também eles pediram que fossem repintados, repaint, crosswalks, as travessias, né? E adicionasse sinais fluorescentes para avisar os motoristas da travessia de pedestres como prometido. Então eles tinham que repintar as zebras, né? Porque provavelmente estariam muito apagadas e como os motoristas não viam, isso causava acidente. Então eles pediram isso: repaint crosswalks and add fluorescent pedestrian signs and pylons. Então, adicionar sinais fluorescentes para que os motoristas pudessem visualizá-los mais facilmente. Então, espero que vocês tenham observado, né? Nós vimos aqui uma aula bem curtinha. O objetivo da aula não foi traduzir o texto palavra a palavra, mas mostrar para vocês as principais, as partes mais importantes do texto que façam que você entenda, ok? Esperamos que vocês tenham gostado. A atividade vai ser baseada nesse texto, a atividade que já foi elaborada, eu vou postar hoje, já foi baseada nesse texto, e com essas dicas que eu dei para vocês, vocês vão poder resolver essa atividade muito bem e com tranquilidade. Tenham uma ótima tarde e até mais.